nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos ver se eu consigo compartilhar aqui, fiz alguns exercícios, vamos ver se eu consigo compartilhar o nosso hino do Aprendizes do Evangelho. Vamos lá. Vocês estão vendo a telinha? Sim. Vamos ver se sai aqui. Estão ouvindo também? Também. Sim. Auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu atingir. Nos faz luz e agora os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz e não se apaga, és o amor e não se cansa, dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunho verdadeiro do Evangelho redentor, testemunho verdadeiro do Evangelho redentor. Todos ouvimos? Ótimo. Dá Então, umas nós vamos... falhadinhas, né, Djanira? Mas Você eu acho ouve que daí aí... as falhadinhas? Não, aqui eu ouço Não. direito. Normal. Para vocês interrompeu alguns pedaços, é isso? Não, pedaços não, só da paradinha e mais na mesma hora volta. Porque acho que tem microfone aberto, os microfones abertos dá interferência, eu acho. O meu está aberto, entendi. pode até ser isso. Mas O assim, meu aos também poucos tava. aos poucos a gente vai administrando isso, vai ficar bom daqui a pouco. Até o final do ano a gente termina cantando bonitinho, direitinho, tá bem? O importante é assim, nós estamos percebendo essas falas, né? O conteúdo desse hino que é tão importante. Com certeza. Então, agora a Silvia vai dar continuidade aí para as leituras, tá bem, Silvia? Vamos. A Edna está aí? A Edna acabou de chegar. Ai, que bom, Edna. Ela estava aqui. Edna? Só se ela caiu, mas... Ela tinha mandado um zap dizendo que estava com dificuldade para entrar. Mas aí ela disse que já estava em São Paulo e que ela ia entrar. Ela que Conseguiu? faria. Disse que tinha conseguido, né, Cô? Ela está colocando mensagem aqui no WhatsApp que está com dificuldade. Vai entrar? Isso, para entrar na sala, no link. Ah, entendi. Alguém gostaria, então, de fazer o sinal verde, gente? A Rita. A Rita faz. A Rita. Então, vamos envolver a Rita em muito amor e muita luz, que ela possa fazer o sinal verde para a gente. É a lição 39,
Questões a meditar. Todos acharam a lição? Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade da sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Aqui fala várias coisas que a gente deve observar, né, quando a gente faz. Ser pontual, quando a gente está fazendo bem para alguém, a gente está fazendo para nós mesmos. A gente deve fazer mais do que a gente se propõe, pode fazer mais, que isso não é bajular ninguém, sim é ganhar segurança. E é isso. São coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Uma coisa que você fala, você não pode voltar atrás, então é melhor você pensar bem antes de falar qualquer coisa. Uma frase dessa que a gente podia usar para nós meditarmos e prestarmos atenção durante a semana. O que você acha? Eu acho a primeira, bem importante. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. É isso. Então, nós vamos olhar, durante essa semana, a gente vai prestar bastante atenção no que a gente não fala e no que a gente deveria não ter falado, né? Que é isso, pronunciou, está solto, né? E a gente tem, a certeza, a gente tem aprendido que tudo que a gente pensa e fala, criou, né? Criou uma imagem, espargiu energia. Se positiva, maravilha. E se não for tão positiva, é nossa responsabilidade, né? Desculpa, Silvia. Imagina. Então, vamos à questão 816 do Livro dos Espíritos, que é referente depois à lição da religião dos espíritos. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Resposta. É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Então, quanto mais se tem, mais se quer. E a pessoa que tem muito, ela não sabe dar valor naqueles que não têm quase nada e que precisam de muito. Então, eu acho que a maior provação para um ser humano é ter muito e não saber dividir. Isso é muito triste e isso a gente vê a todo momento nas pessoas, né? Ana Cláudia. Então, vamos então a Ana Cláudia, que é a religião dos espíritos. Ana Cláudia está aí, né, Ana Cláudia? Isso. É para ler tudo, né? Ao redor do dinheiro. Todos acharam a lição para poder acompanhar? E essa capa aqui é a página
29. O meu é essa- 23. Essa capa É. aqui, que é velhinha, essa capa aqui que é velhinha, é a 27. O meu é o 23. 23. Todos acharam? Então vamos lá, Ana Cláudia. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afigura-se-nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque, se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagelos da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda a propriedade seja por nós recebida como um empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é a nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. É para comentar? Pode comentar, Ana Cláudia. Bem, o que para entender é referente ao dinheiro, pessoas que têm muitas posses, né? E elas vêm com, às vezes, aqui na Terra, com uma missão, que é do que ajudar o próximo a fazer o progresso de todos, né? Como fala aqui, que é o trabalho e a educação, né? Tem que sempre estar evoluindo, né? E que a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Então, colocar Mamon a serviço de Deus, né? Que seria, no caso, dinheiro, trabalho, né? Por isso que É muito mais fácil a gente seguir a Deus fazendo bem, né? Dentro do possível, e as pessoas vão aprendendo. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Ninguém mais? Então vamos envolver o Neco em muito amor e muita luz, e que ele possa trazer para nós a lição de hoje. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, eu que agradeço.
Deu uma cortada. Já posso iniciar? Pode, Neto. Ah, tá. Eu não sei se é a minha internet aqui ou microfones aberto, está dando umas cortadas na voz. Eu vou desligar o meu também. A Camila está aí? Eu estou vendo a Camila aqui, mas sem imagem. Tô sim, é que minha câmera tá com problema. Ah, A Edna obrigada, entrou, viu? Atrasada, desculpa, tá? Imagina, Camila, tá ótimo você estar aí. Desculpa o Mas eu tô atraso, eu ouvindo. tentei entrar, tive que reiniciar tudo para poder conseguir entrar, não estava saindo som. Não faz mal. Depois a gente combina, você lê da próxima bom. vez, tá bom, Próxima Edna? vez já está marcada, então. Tá bom, a gente combina no final da aula. Obrigada. Então, vou tentar entrar aqui. Foi, né? Tudo bem aí? Foi, né? Eu estou vendo bem. Vocês estão vendo, né? Eu vou desligar meu microfone. Então, o assunto de hoje, né, a aula prevista para hoje, é a lei de adoração. A parte A, finalidade da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. A parte B, da prece, politeísmo, os sacrifícios, e a parte C, a parábola da figueira seca. Então, vamos aqui à parte A, né, que é a finalidade da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Então, a adoração, aqui estamos falando da adoração a Deus, a uma parte espiritual, né? Conforme consta lá no Livro dos Espíritos, na questão 646, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus e, pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, o homem sempre sentiu que há acima dele um ser supremo. Nos momentos mais difíceis, o homem sempre se curvou diante de um ser superior. Ou nos momentos de alegria, ele festejou essa alegria exaltando o Criador, né? Demonstrando consciência diante de suas fraquezas. A adoração faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Está lá na questão 652. Em todas as épocas, desde os povos mais primitivos, houve o ato de adoração a um ser supremo. Nós notamos que, sem qualquer tipo de influência exterior, né, todos os povos reconhecem que acima deles há um ser supremo. Nunca houve um povo ateu. De alguma forma, ele reconhece um ser supremo, né? Dando nomes à própria natureza, chamando de Deus e daí por diante. Adoração exterior. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito
e verdade. Essas palavras de Jesus, ela é narrada ali por João, né? Quando Jesus, os apóstolos foram até a cidade comprar alimentação, e Jesus desceu ali para a região de Maria, até o poço de Jacó. E ali ele sentou ali ao lado do poço, e nisso vem uma samaritana. E Jesus pede água a ela, né? E ela fica admirada, porque Jesus, sendo judeu, como se dirigia a uma samaritana. Porque os judeus não toleravam os outros judeus que nasciam em Samaria, né? Que também eram judeus. Então, só que o pessoal de Samaria, o samaritano, era considerado a ralé. E ali Jesus tem um diálogo com ela e diz para ela que se ela soubesse quem estava pedindo água a ela, né? E aí vai o diálogo. Jesus fala uma série de coisas. Quem puder, pega o Evangelho, no capítulo 4, que é um diálogo interessante que ele tem com ela ali. E ela reconhece que ele é um profeta, né? E ela diz a ele que ela sabe que vai vir o Messias. E Jesus diz a ela que ela estava falando com o Messias, aquele que viria. Aí ela pega e pergunta, ela fala para Jesus, depois de uma série de diálogo, ela fala que nossos pais adoraram neste monte, os judeus em Jerusalém. Onde devemos adorar a Deus? E Jesus diz uma série de palavras para ela e depois conclui: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O que Jesus ali quis dizer? Que não adianta as adorações exteriores. A adoração tem que partir do coração. Então, a adoração, na verdade, não necessita de manifestação exterior. Para Deus, conforme nos ensina Jesus, o que vale é a sinceridade de sentimentos e a intenção daquele que está orando. Só que existem muitas pessoas ainda que necessitam de imagens, roupas especiais, ritos e gestos para concretizar uma adoração. Então, qual é o papel do espírita diante disso? E os espíritos nos ensinam que o espírita deve compreender que, nesses casos, como em tantas outras coisas, a intenção é a regra. Então, devemos respeitar. Embora compreendendo a impropriedade da adoração exterior, de qualquer natureza, devemos cultuar respeito diante das convicções alheias, de modo a servir os outros pelo exemplo. Como foi falado agora, não basta só palavras, né? O que vale muito é o exemplo. Então, o espírita, de forma alguma, pode se posicionar contra, dizer que isto é errado ou aquilo é errado. Cada um tem a sua convicção, a sua religião, e nós, interpretando o Evangelho e de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, sabemos que a adoração exterior, se ela não for feita do fundo do coração, não serve para nada. E o espírita, ele não faz
as suas orações de forma externa ou qualquer outro ato. Por quê? Porque ele sabe que isso não é necessário. Muito embora devemos respeitar as demais religiões e a forma e a conduta das outras pessoas. Ok, gente? A qualquer momento, quem quiser me interpelar, sem problema nenhum, tá? Aí nós temos a vida contemplativa. Aquele que se consome na meditação, lá no Livro dos Espíritos, 657. Aquele que se consome na meditação e contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Então, aqui eles estão se referindo àquelas pessoas que se recolhem num determinado lugar e passa a vida em contemplação ali, meditando, né? Então, os espíritos dizem que não tem mérito nenhum. A pessoa estuda, fica em meditação, mas ela não pratica a caridade. Tem até uma historinha, né? Que a pessoa passou a vida inteira estudando, ficou retirado e aprendeu muito e passou a sua vida meditando. Quando ele chegou lá no mundo espiritual, o seu mentor disse, falou, olha, você está de parabéns. Você, essa encarnação, você aprendeu muito, meditou muito. Agora você tem que voltar lá e praticar tudo o que você estudou, tudo o que você sabe. Então, na verdade, aquelas palavras que o Kardec diz, fora da caridade não há salvação, ela se contempla aí, né? E se não fazem, o que os espíritos dizem? Se as pessoas não fazem o mal, também não fazem o bem e acabam sendo inúteis. E eles complementam. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Quando temos a possibilidade de fazer o bem e não fazemos, aquilo acaba se tornando um mal, né? Mas é bom que se diga que tem duplo mérito aquele que se isola para se dedicar ao alívio dos seus irmãos necessitados. Então, não é o fato da pessoa se isolar, muito se isola para ajudar as pessoas e os necessitados. Pois, além de renúncia à vida social e familiar, tem a seu favor a prática das leis do trabalho e da caridade. Então, eu me lembro, sempre quando vem nesse tema de vida contemplativa, de isolamento, eu lembro uma figura que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Albert Sabin, o pai daquelas gotinhas que salva, né? E descobriu a poliomielite. O Sabin, ele na Polônia, mas ele se naturalizou ao longo do tempo como americano. E ele faleceu aos 87 anos, no ano de 1993. Ele é o tipo dessa pessoa que se isolou para descobrir uma coisa que trouxe um bem inigualável para a humanidade. Simplesmente, praticamente no mundo, e particularmente aqui no Brasil, ele acabou com a poliomielite, que é a doença que
a doença da criança, né? Que acabava não conseguindo andar. Isso era muito comum até da década de 60 para trás. Muitos casos, né? E com essas gotinhas, ele resolveu o problema. Agora, tem um lado muito importante quando se fala da lei de trabalho e caridade. Ele não cobrou um centavo pela sua descoberta. Ele deu de graça para que a humanidade fosse contemplada, para que as crianças, né, fossem contempladas com essa vacina. E o Seibe era casado com uma brasileira. Viveu mais de 25 anos com ela. E uma vez assistindo uma entrevista dela, ela falou sobre ele, do isolamento, que muitas vezes ele ficava dias sem aparecer em casa, porque ele estava completamente dedicado à descoberta da vacina. Sua esposa chamava Heloísa, e ela morreu faz pouco tempo, em 2016, com 98 anos de idade. Então, aquele que é modelo para a humanidade, o divino amigo Jesus, orava, porém viveu no mundo de que forma? Valorizando todas as oportunidades de ser útil, trabalhou, amou e serviu. Então, ele nos deu o exemplo. Ele, durante o seu mandato, a sua missão, ele praticou a caridade acima de tudo, vivendo com o povo e com aqueles mais necessitados. E tem uma epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, que ele diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, nós temos que produzir obras, fazer algo em prol do nosso semelhante. Esse é o recado mesmo de Jesus. Aquilo que ele, as suas curas, tudo que ele ensinou, foi uma demonstração, uma mostra para nós que nós temos que ser ativos naquilo que aprendemos. Então, prosseguindo, nós vamos para a parte B, que trata da prece, do politeísmo e do sacrifício. O poder transformador da prece. A prece tem um poder incrível. O politeísmo, vários deuses, né? Que ao longo do tempo tivemos. E aqui o sacrifício. Preste bem atenção nesta imagem, porque aqui nós vemos uma pessoa e aqui uma criança. Então, falando da prece, uma criança, né? Olha o exemplo dela, até o cachorrinho dela já está orando. Criança, é como Jesus disse, né? Que nós temos que nos assemelhar à criança, porque a criança é o símbolo da pureza. E a criança ora com o coração. Eu me lembro de uma historinha de um senhor, né, que vivia escravo, vivia numa fazenda, só que ele era muito bom, dedicado, caridoso, benzia as pessoas, né? E o nome dele era João. E, na medida que ele foi ficando mais velho, começaram a chamá-lo de Pai João. E um dia o procurou e disse que ele tinha dificuldade para orar, se Pai João poderia ensiná-lo a orar.
E ele fala, meu filho, você abra o teu coração. Não, mas Pai João, me ensina, como é que o senhor ora? E ele diz, toda manhã eu saio, olho para o céu e digo, meu Pai, João está aqui. Essa é a minha oração. Ou seja, estou à disposição, meu Pai. Faça de mim aquilo que vós sabe que eu posso dar. Então, só que era de coração. Então, a prece é a manifestação do sentimento do homem que sempre alcança a Deus quando expressada pelo coração de quem ora. Jamais uma prece nossa é em vão, quando ela é dita de coração. Nunca uma prece não é ouvida pela espiritualidade. É sempre ouvida. Então, ela pode ser feita diretamente a Deus, que é o nosso Criador, ou por intermédio dos bons espíritos, seus mensageiros, executores de sua vontade. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Está lá no Livro dos Espíritos 9. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, bendizendo o nome de Deus, nosso Pai, que é o nosso Criador, e é a causa primária de todas as coisas. Aí nós também podemos pedir. Não devemos esquecer de louvar a Deus, mas podemos pedir sim. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento, coragem para lutar contra as forças que podem nos prejudicar. Nós podemos pedir tudo a Deus, mas nós devemos ficar atentos se o que pedimos não contraria a lei de amor que rege a harmonia do universo. Porque Deus não vai derrocar uma lei sua para nos atender, porque suas leis são perfeitas. Ele é justo, nos socorre, até aquilo que não sabemos o que estamos pedindo, nós somos, de alguma forma, atendidos, em forma de paciência, de força, de discernimento. Por isso que nós devemos pedir sempre equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem para enfrentar o nosso dia a dia. E também, que é muito importante, gratidão é tudo. Gratidão é muito importante. Então, podemos também, através da nossa prece, agradecer. Que agradecer é sentir-se feliz e reconhecer as inúmeras graças recebidas. Nós podemos agradecer o novo dia que nasce, muitas vezes esquecemos. Podemos agradecer a fé, agradecer a Jesus por ter nos conduzido a essa doutrina tão esclarecedora, que nos socorre, que nos demonstra sem alegoria o caminho que devemos seguir. A bênção do trabalho. Quantas pessoas querem trabalhar e não podem, e muitas vezes nós temos o trabalho e esquecemos de agradecer. A oportunidade de servir o nosso semelhante.
a esperança, a nossa família. Muitas vezes esquecemos disso. Os amigos, a dádiva da vida e muito mais. Os amigos nós temos que agradecer mesmo, porque, como diz André Luiz, se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagina como nós devemos amar os amigos, né? Então, aquele que faz prece, louvor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Através da prece, pode-se também fazer bem aos semelhantes, atuando pela vontade de praticar o bem. A pessoa que ora atrai a influência de espíritos evoluídos, de espíritos esclarecidos, que se ligam ao bem que a pessoa deseja fazer. É quando nós fazemos uma vibração para um doente. Se estamos fazendo com sinceridade do fundo do coração, nós atraímos esses espíritos que se ligam ao nosso pensamento e, em nome de Jesus, eles vão para levar o bálsamo consolador a esse doente. O espírito desencarnado experimenta alívio e conforto ao receber um influxo amoroso dos entes queridos através da prece. A prece tem um efeito benéfico sobre o desencarnado, podendo levá-lo à conscientização de eventuais erros, de equívocos, né? E mudança através de uma prece que fazemos, ele pode mudar a sua trajetória e seguir o caminho, um outro caminho. Só pelo fato de ser lembrado e ver que aqui ele deixou pessoas que o amam e querem seu bem. Então, por todas essas razões, é que o Cristo nos recomendou: amai-vos uns aos outros, e nos ensinou a orar. Politeísmo foi uma das crenças mais antigas espalhadas pelo mundo. E em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. Tá tudo bem, gente? Posso continuar? Oi? Sim, sim. Tudo bem? Tudo Às certo, vezes né? tá dando para ouvir a minha voz aí, né? Tá certinho. Sim, Tá legal. sim. Então, foi uma das crenças mais antigas, o politeísmo, espalhadas pelo mundo em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. Tudo que o homem não conseguia explicar, ele dava o nome de Deus. Porque o sobrenatural, ele é sobrenatural até a hora que nós descobrimos, através de estudo, através da evolução, de que tudo tem uma razão, existem leis que governam o universo. Então, ele dava o nome de Deus como o sol, a chuva, aos raios, etc., etc. Mas com a aquisição gradual do conhecimento, o homem passou a admitir a ideia de um Deus único. Aqueles profetas que Jesus encaminhou à Terra e nos guiou para essa crença, né? Como Moisés e tantos outros. Tudo quanto o homem não compreendia, ele dizia que era obra de um poder sobrenatural. E isso levou
a acreditar em tantas potências, né? Um raio era Deus, o trovão, né? Eu lembro que na escola, no primário, falava que os índios diziam, quando ouviam o trovão, dizia que era Tupã, né? Que eles chamavam de Deus. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Jesus, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, fez com que a adoração voltasse para aquele a que realmente pertence, que é o nosso Deus, o nosso Criador. E ele ensinou, a pedido dos apóstolos, ele fez a oração do Pai Nosso, que, se nós analisarmos cada frase ali, nós vamos ver que tudo o que o homem necessita na Terra está na oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós fazemos essa oração porque decoramos, na verdade nem percebemos o que estamos falando. Ali sim tem o louvar, o pedir e agradecer na oração do Pai Nosso. Como tudo que Jesus fez é uma prece perfeita. E aí, continuando na parte B, a respeito do sacrifício. Então, também aqui, o ato de oferecer sacrifícios às divindades remonta à mais alta antiguidade. Os homens acreditavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Por isso que as oferendas, a princípio os frutos, né, da terra, passaram depois para animais e mais tarde até de humanos, oferecendo a Deus. E aquela figura que eu mostrei ali, de a pessoa levantando a mão com uma faca e a criança ali, era um sacrifício de uma criança. Para aqueles que querem ter mais detalhe, está lá na Gênesis, no capítulo 22 da Gênesis. Isso ocorreu com Abraão. Abraão, ele é considerado o pai do cristianismo, né? O pai da fé, não do cristianismo, mas o pai da fé. Ele viveu há 1800 anos antes de Cristo. Ele é considerado o patriarca. E todas as religiões monoteístas, de crença em um Deus único, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, descendem de Abraão. E conta, né, na Bíblia, por isso que a Bíblia tem que ser lida como uma história de um povo, e ali existem coisas espirituais, mas também muito de material, né? E ali se conta que Abraão era casado com a Sara, e a Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Então a Sara, porque sabia que o Abraão precisava ter descendente, ela tinha uma escrava chamada Agar. E ela oferece a Abraão a Agar para que ela pudesse dar um filho
a Abraão. E nasce um filho com Agar, de Abraão, cujo nome é dado a ele como Ismael. E a vida vai adiante. Quando o Abraão estava bem velho, e Sara também, um anjo do Senhor conta na Bíblia que apareceu a ele e disse que ele seria pai de uma criança. E eles acharam até impossível, principalmente a Sara, porque eu estou avançada na idade como vou ter um filho. Só que o anjo disse que para Deus nada era impossível e realmente conta na Bíblia que nasceu um filho de Abraão e Sara, cujo nome foi dado como Isaque. E passado um tempo, o filho de Agar e Abraão, Ismael, começou a zombar desse menino do Isaque, o que deixou Sara assim. E ela pediu para Abraão que mandasse ela embora juntamente com a criança. Abraão, de início, não quis, porque ele Ismael, mas ele acaba cedendo e ele vai embora. Ela vai embora com ele e Deus diz para que, independente disso, ele faria de Ismael uma grande nação. E a gente vê, por exemplo, que os árabes e muçulmanos, eles são descendentes de Ismael. Então, às vezes, a gente vê toda essa briga que há entre os árabes e judeus, humanos, e fala, poxa, eles são irmãos, né? Descendem da mesma árvore, né? Bom, mas aí, um belo dia, conta lá na Bíblia que Deus pediu para Abraão para que pegasse seu filho Isaque, o qual ele amava muito, e levasse a um monte, acho que é Monte Moriá, não me recordo bem, e oferecesse ele em holocausto. Ele sofre muito, mas ele pega a criança e vai para esse monte. E num determinado momento, Isaque pergunta para ele, aqui tem fogo e lenha, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto, né? E Abraão diz, Deus proverá. E quando ele prepara o menino para colocar lenha, que ele vai atear fogo, ele vai matar a criança, um anjo do Senhor aparece e diz a ele, não ouses colocar a mão e ferir esse menino. E a Bíblia conta lá que foi um teste para ver se ele acreditava mesmo em Deus. Então a gente fica pensando, né? Deus precisaria desse teste para ver o que se passava na mente de Abraão? Então tudo leva a crer que Abraão foi induzido por um determinado espírito a fazer aquilo. E que, na hora em que ele ia consumar, um anjo do Senhor interferiu e disse para que ele não fizesse o que fazer. Então, veja que ponto chega a questão do sacrifício. Abraão, um homem de fé, o pai da fé. Mas veja a que ponto chega, na época, né?
querer agradar a Deus por sacrifício e chegar até esse ponto de oferecer o próprio filho. Mas é uma história interessante que tem um livro que eu li há muito tempo, do comandante Armon, Edgar Armon, que é o responsável por esse hino que nós cantamos aí no início, que ele fala sobre esse caso de Abraão. E ele mesmo também diz que Abraão acabou sendo iludido por um espírito, né? Então, entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, por isso, são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Está lá no 669. E lá no 669b, os espíritos dizem assim, olha, o que reforça o que acabamos de falar agora. Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Quer dizer, ele não criou tanto os animais como o homem para que fosse destruído e oferecido a ele como sacrifício. E nessa questão, né, fica evidente que Deus não quer nenhum sacrifício do homem, nem mesmo aquelas macerações, as penitências que certos religiosos impõem a si mesmos, tipo fazer promessa e depois se castigar o próprio corpo, enfim, qualquer ato que venha exterior, que venha macerar seu corpo ou trazer penitência. O que Deus quer é que a gente faça penitência em espírito, que vença as nossas dificuldades, as nossas tendências que temos. Isso Ele quer que a gente lute contra. Materialmente, não. Então, aqui nós lembramos de uma passagem de Jesus, que a lei mosaica, a lei dos judeus, dizia que não se podia trabalhar no sábado. Dizia, não diz até hoje. E Jesus, ele trabalhava no sábado. Como ele mesmo dizia, o meu pai não se cansa de trabalhar. Ou seja, trabalha incessantemente. E ele curou uma pessoa no sábado. E alguém lhe perguntou, é lícito curar nos sábados? E Jesus respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, é lícito fazer o bem nos sábados. Ou seja, quando você está fazendo o bem, não existe momento, nem lugar, nem hora. Então, Jesus acabou com isso. Ele veio trazer uma nova... Ele não veio destruir a lei, né? Ele veio cumprir, como ele mesmo falava. E Jesus, em certa ocasião, está lá em Mateus, ele diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Então vamos para a parte C, que é a parábola da figueira seca, que muitas vezes eu custei para entender a mensagem desta parábola. Então, Marcos conta o seguinte,
E quando saíam de Betânia, ele teve fome, ele e Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto ter tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Eu pergunto, gente, dá para sentir que Jesus faria uma coisa dessa? Pode até ter secado a figueira com o seu magnetismo. Mas se não era tempo de figo, né? Então, à primeira vista, pode parecer estranho esse ato de Jesus, pois contrasta com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com tudo e para com todos. Jesus jamais amaldiçoaria a figueira só porque não tinha frutos e estava com fome. Evidentemente, a figueira não dava frutos, embora coberta de folhas. São os detalhes, né, dessa passagem. Porque sua constituição orgânica estava deficiente e há muito havia deixado de produzir. Jesus conhecia a figueira. Portanto, não é propriamente uma parábola a narrativa de Jesus, mas sim uma alegoria. Ele quer dizer algo sobre isso, pois encerra profundo ensino moral e, ao mesmo tempo, uma advertência a todos nós, humanos, ao retratar a situação espiritual em que se encontravam naquela época as criaturas. E serve para todos nós também. Diz a todos nós a importância da fé com obras e das pessoas que possuem algum entendimento espiritual, mas são incapazes de produzir frutos. Quando Jesus proferiu essas palavras, estava se dirigindo a Jerusalém, onde ocorreu a purificação do templo, conforme narra os evangelhos. O que ocorreu na purificação do templo? Jesus disse que ali não podia ser um mercado e se vendia tudo ali. Era uma negociata que ocorria dentro, né, do templo. Então, antes disso, ele já conta essa metáfora. A figueira no Velho Testamento, na verdade, é o símbolo de Israel. É o símbolo da ação religiosa de Israel. Se perguntar a qualquer judeu, ainda hoje, qual é o símbolo de Israel, ele vai dizer que é a figueira. Mas a figueira, com certeza, ele vai dizer que é um símbolo de Israel. Então, Jesus pegou esse símbolo para fazer essa metáfora. Ao procurar o figo na figueira, é como se Jesus procurasse elementos espirituais que os religiosos da época tinham condições de oferecer. Os religiosos daquela época tinham como missão ensinar a lei de Deus ao povo. Esperava-se, portanto, uma conduta dos religiosos mais condizente com aquilo que eles pregavam. Em outras palavras, eles nasceram para guiar o povo para Deus. Por isso que Jesus foi implacável com os fariseus, porque eles, tendo
a religiosidade e o povo, eles não fizeram o que deviam fazer. Por isso que a gente vê em muitas passagens Jesus falar que eles são hipócritas e daí por diante. O fato de não se encontrar esse fruto, o fato da vida dos religiosos da época não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira, incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância precoce, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta apenas folhas. E ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo no sentido de que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos e não pela exuberância das folhas. Em outras palavras, não basta o discurso, por mais bonito que ele seja. É preferível um pequenino fruto do que muitas folhagens sem nenhum fruto. A parábola da figueira seca diz a todos nós, cristãos, espíritas, da importância da fé com obras e das pessoas que possuem algum entendimento espiritual, mas são incapazes de produzir frutos. Que possamos, todos nós, sair da esterilidade da figueira, frutificar e distribuir os frutos a todos os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja. E assim eu termino essa aula. E aí estão onde se pode encontrar. Opa! Onde se pode encontrar o assunto de hoje. Agora eu quero ver se eu entro aqui de novo, gente. Ixi. Consegui. Entrou, Ótimo. né? Já estamos aqui de volta. Está aqui. Não apareceu eu no vídeo, né? Não, não estou te vendo. Ah, agora apareceu. Agora sim. Agora, eu vi que estava cortado. Bom, gente, então, se tiver alguma pergunta de alguém, alguma colocação, eu não sei se dá tempo, porque eu nem vi o tempo. Dá, né? Ainda é Que horas cedo, são né? aí? São 9h12, então dá tempo. Façam dá tempo, né? perguntas Então aí. Isso, estou à disposição. Essa parábola da figueira seca não é uma parábola fácil de entendimento. Tiremos as dúvidas que a gente tenha, porventura, façam os questionamentos. Nenhuma dúvida, gente. Puxa, eu tenho tantas. Também tenho. Essa visão, né, que você foi buscar lá no livro Parábolas do José Souza, lá, é uma visão bastante interessante.
mas eu já vi outras que É. Jesus não secou a planta, né? É que quando ele passa com o magnetismo dele, ela não se sustentou, né? Ela não estava dando frutos, e porque tudo na natureza tem que dar algum retorno, né? É. Ela não se sustentou. Então, tem várias interpretações, né, nessa Tem. parábola. Essa interpretação foi mais assim, eu vi que eu já tinha visto várias interpretações, mas eu acho que essa é a que mais me marcou. Sim. Eu vi Ela uma é mais palestra lógica, né? Tem uma mais lógica. lógica. Eu vi uma vez uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele leva mais ou menos para esse caminho, Sim. né? E eu achei interessante, eu achei muito lógico. Aí eu comecei a dar uma pesquisada maior, porque realmente, por que que ele falou da figueira? Porque ela não dava frutos. Então, comparando com os religiosos da época e do jeito que Jesus era implacável com eles, Sim. nunca agrediu eles, é lógico, mas ele também ele mostrava quem eles eram, Pontuava, né? né? Pontuava, pois vocês estão aqui para guiar meu povo e vocês estão levando esse povo para um outro lugar, estão mentindo para eles, né? Então ele dizia, tanto é que os próprios fariseus acabaram sendo os responsáveis pela morte de Jesus, porque o que ele dizia contrariava os interesses, né? O poder que eles tinham perante o povo. Então, gente... E quando você diz que as Oi? pessoas quando você diz as pessoas estudam e não colocam em prática, isso a gente vê muito, né? Como é difícil, né? Tem pessoas que sabem tanto, mas não conseguem colocar em prática. E tem pessoas que são tão simples, não têm conhecimento e têm um coração imenso e conseguem se doar tanto. Não é? Exatamente. Então não Ou seja, adianta, às vezes, né? não, é importante estudar, né? Sim, claro É que é, mas importante assim, conhecer, é, mas a gente pode ser um poço de entendimento. Mas e e aí? não O que você está conseguir passar. fazendo com isso? É, não consegue passar. Isso eu ouvi de um mentor num trabalho do P3M. Ele falou, essa pessoa sabe tanto, é tão instruída, mas ela não consegue passar para o outro, para o seu irmão, o que a espiritualidade quer, que é o bem. Só isso. É o bem. Vocês, não sei se todos assistiram o filme sobre a vida do Divaldo. Eu assisti. Acho que muitos assistiram, né? Acho que sim. Né? Aquela cena onde o Evangelho segundo o Espiritismo para o Divaldo, ela era analfabeta. É. Mas, né? E você vê como ela, na humildade dela, ela conseguiu conversar com aquele espírito. E o espírito, diante da moral dela, ele se curvou, né? Que não tinha se curvado, Senhor. Então, ela tinha o Evangelho, o Divaldo até fala para a mentora dele, a Joana, né? Mas o que ela fazia com o Evangelho? Ela tinha o Evangelho. Era para doar para você, era para dar para você. Mas ela praticava tudo que estava ali.
Exatamente. Então, é uma E coisa vem, assim, e eu acho que né? isso vem no espírito, né, de quem reencarna. Exatamente, é um espírito já elevado, né? Esse sentimento já vem, e ela veio analfabeta, né? Mas olha a moralidade que ela tinha, ela conseguiu doutrinar, coisa Isso. que o outro que tinha tanto conhecimento não conseguiu. Ele não tinha o que Não passar de conseguiu. moralidade. O Então, próprio espírito fala, né? O próprio espírito fala. Você não tem moralidade para isso, fala, né? exatamente. Então, qual é o objetivo, né, de Jesus e depois agora? Que a doutrina espírita não inventou nada, ela só está trazendo os ensinamentos do Cristo, tirando Só. aquele véu, né, esclarecendo. E por quê? Olha, agora vai ficar claro o que eu fui fazer aí, quando eu desci aí com vocês. E às vezes a gente sabe muito, mas faz pouco. Faz. Né? Então é importante. Essa parábola demonstra muito de prece, né? E daí por diante. Ninguém quer perguntar mais nada? Oh, desculpa, Janira. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou claro? Aproveita que o Neco está aí, ele estuda há muito mais tempo do que todos nós. Vai ser mais fácil de tirar dúvida com ele. Vamos lá? Já que tem tempo, então ninguém faz pergunta, eu quero lembrar aqui na questão da oração, uma passagem ver a importância da oração, né? Acho que é no livro, acho que é o terceiro livro do André Luiz, Missionários da Luz, né? Missionários da Luz. Acho que é esse, onde eles saem, ele e o mentor dele, né? E mais um grupo, para fazer um trabalho de socorro no desencarne das pessoas nesse livro, né? Aí eles vão na casa de um espírita que estava desencarnando até um pouco antes devido ao abuso, entre aspas, porque ele ficava até tarde da noite estudando, em trabalho, isso, aquilo, outro, mas ele mereceu ser socorrido. E eles vão lá, socorrem. Era de meia idade. Depois eles vão na casa de na casa de um católico, e a pessoa era muito católica. A mulher dele até falava que tinha que casar com o padre, não com ela, e daí por diante. Mas quando ele desencarnou, ele também mereceu o socorro espiritual. Eles foram lá, socorreram, levaram ele para a espiritualidade, e ele pediu uma audiência com Deus, né? Falando, não, você fica calmo aí que na hora certa, né, tal. E depois eles foram, tá lembrada, né? Eles foram numa casa de uma senhora protegida. O mentor fala para o André Luiz: aqui vai ser diferente, André. Como diferente? Aqui nós vamos fazer essa senhora ter uma sobrevida. Ela vai ter que viver um pouco mais. Aí o André fica indignado, né? Como? Né? Ele começou a pensar, mas o mentor dele captava o pensamento dele. Pô, lá o cara era novo, nós ajudamos a desencarnar. O outro também. Essa senhora aqui está nessa situação, muita idade, muito doente, e aqui nós vamos prorrogar. Ele não entendeu, ele achou injusto.
Aí nisso entra uma criança no quarto. E o mentor fala, André, aí está a razão, porque nós vamos prorrogar um pouco a vida dessa mulher, porque nós não vamos decepcionar esse menino que orou a Deus e de lá de cima veio a ordem para a gente fazer o que nós vamos fazer. A prece, o poder da prece, no coração de uma criança que pedia. E ele dizia para a avó, você vai viver, vó, eu já pedi para Deus. Então, eles iam prorrogar um pouco até que esse menino tivesse mais em condições para não ter uma decepção. Veja a que ponto chega. Quer dizer, então, sobre a prece que nós falamos hoje, esse exemplo é magnífico, né? Está lá no livro, nos livros de André Luiz. Vocês já chegaram nesse ponto, vocês estudam, né? Já. E quando você fala Já, também né? da gratidão, né? Tem um episódio, né, dos leprosos. A gratidão também é um sentimento muito importante para o ser humano. Eu, no meu entendimento, eu acho que é um dos maiores sentimentos. Que os leprosos vão e pedem a ajuda de Jesus e ele cura esses leprosos. Porém, só um volta para agradecer. E ele fala para eles, vão e não peques mais. Só esse acaba que não volta mais. Voltando para Todos os agradecer. outros voltam, volta a doença, né? Então, esse realmente teve a gratidão e soube renovar a vida dele. Também é um sentimento muito grande. Tem um ditado que diz que a gratidão dos sentimentos é a base de todos os demais. Verdade. A gratidão é a maior virtude e é a base de todas as demais. Quem não tem gratidão tem dificuldade nas outras. É verdade. Né? Porque a gente tem que ter gratidão a Deus, às pessoas, enfim. Um sentimento. Não que quando façamos alguma coisa, vamos esperar gratidão. Não, Nós não é que isso. temos que ser gratos. É exatamente isso. Não é querer gratidão de alguém. É nós sermos gratos. Gratos até pelas nossas dificuldades. Porque são essas dificuldades que nos fazem crescer. Isso, exatamente. É a gratidão de cada um por tudo que nós temos, né? Gratidão a Deus mesmo, a Jesus, a espiritualidade, as nossas dificuldades. Porque se não fosse os problemas que nós temos, nós nunca cresceríamos como pessoa. Nós ainda precisamos de alguns problemas para avançar, né? A gente Muitos. Não quer, ninguém quer, mas os problemas realmente fazem a gente avançar. Na verdade, estimula para que nós possamos parar para refletir, né? O que é que nós precisamos fazer para mudar aquela realidade? Porque nós sabemos que as leis trabalham sempre a nosso favor, não é? Então, as dificuldades são estímulos. A gente ouve muito, né, na doutrina espírita, quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Pode ser pelo raciocínio, pela razão, fazendo o esforço. Mas, na maioria das vezes, a gente vai mesmo pelo estímulo da dor, né? Porque a gente é meio teimosinho também, né? É a fase evolutiva que nós estamos. Fase... Né? Quando o espírito já está bem evoluído, ele não precisa de... Não precisa do estímulo da dor. E os espíritos nos ajudam, né? Emmanuel diz que o plano espiritual os viram entre eles para nos ajudar. Então, acho que nós podemos, se ninguém tem mais nenhuma pergunta... Você precisa botar essa turma aí para falar. Mas não é, querido? A gente até faz o estímulo, né? Fala,
Tudo bem, José Carlos, Joana, Edna, Camila, a Jéssica, a Rita. Ninguém, Tudo ninguém, Parte, não tenho ninguém dúvida. tem É nenhuma gostoso de ver dúvida? vocês falando, é gostoso de ouvir vocês comentando aí. Acho que a gente se empolga e fica só ouvindo. Que bom. Nós agradecemos Porque muitíssimo. nós temos que falar, né, entre nós. Não existe pergunta errada, não existe colocação errada. A gente tem que trocar ideias, né? É assim que a gente vai aprendendo. E lembrando, né, a gente se coloca à disposição para estudar a lição antes e compartilhar. Isso não quer dizer que nós saibamos tudo, nós estamos De também, jeito Não, nenhum. tanto quanto não, claro que não. vocês, aprendendo. Todo dia a gente vai lá ler de novo para entender um pouquinho melhor. E todo dia mesmo, não é força de expressão, não. Então, não se sintam constrangidos de falar. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho um monte de dúvidas. E às vezes, se a gente troca, vocês têm um ângulo de visão que a gente não tinha percebido ainda, né? Por isso que a gente pede para falar. Não é porque a gente quer que Isso. vocês falem para nós ouvirmos, não. É porque a gente quer ouvir um ângulo de entendimento, porque todos nós temos maneiras diferentes de perceber os vários assuntos, temos colocações de experiências de vida diferente, não é? Então é por isso, queridos. E a gente vive aprendendo, né? E às vezes aprende onde a gente menos espera. Então, E vamos muitas fazer vezes as aulas são repetidas, porque no curso vocês vão ficar ouvindo, às vezes, sobre o mesmo assunto, de uma forma diferente. E cada vez que a gente assiste ou ouve sobre aquele assunto, nós temos um outro entendimento, de acordo com o nosso amadurecimento, inclusive. É como um livro, né? Né? Como um livro. Você lê um livro, aí depois de um tempo você vai ler de novo. Fala, como é que eu não percebi isso aqui? É igual Né? o nosso lar, né? Você lê, lê, E você aí lê você pela volta e terceira fala, vez, vai acontecer a mesma coisa. exatamente isso. Isso aí, na verdade, chama-se evolução. Você só percebe no campo que você, né? consegue abarcar já. É verdade, porque aí você vai melhorando o teu entendimento. Então, Bom, nós vamos Janine. agradecendo ao Neco toda a orientação, as informações que ele trouxe para nós, os exemplos grandiosos que a gente vai, com certeza, guardar na nossa memória. E nós vamos envolvendo a Sílvia para que ela faça por nós, então, junto com o José Carlos, que vai fazer as vibrações, e junto com a Jéssica, que fará a prece de encerramento, para que a gente possa coroar, né, esse nosso encontro que é tão grandioso, nesse momento de dificuldades, desafiador que nós estamos vivenciando, para que nós possamos juntos, nessa vibração, nos elevarmos e nos fortalecermos uns aos outros, porque é nessa união que a gente vai juntos ficar cada dia mais fortalecido e tendo um melhor entendimento do objetivo de nós estarmos aqui. Todos nós, né? Mas aqueles que estamos aqui nesse grupo menor, nesse objetivo único que é nos estimular e nos fortalecer no entendimento a respeito do Evangelho de Jesus, esse objetivo fica muito mais concreto e com certeza faz da nossa vida uma fortaleza muito maior, não é? Então, nós vamos envolvendo a Silvia, que fará para nós, então, o encerramento junto com os nossos companheiros. Agradecido, Jesus, por mais essa noite de estudos, agradecendo ao Neco por toda a lição passada, que com certeza ele preparou para nós com muito carinho. Vamos nos ligando a Jesus,
nos ligando, lembrando que as vibrações são os nossos melhores sentimentos. Que nós possamos doar o melhor de nós nesse momento. E assim vamos envolvendo José Carlos, que fará essas vibrações por nós. Em muito amor, em muita luz, que o José Carlos possa ligar o seu microfone e fazer as vibrações por nós. Nesse momento, vamos pedindo ajuda. José Carlos, o seu microfone deve estar fechado. Seu microfone, agora sim, Zé Carlos. Ué, ele está com o microfone aberto. Nós não estamos te ouvindo, Zé Carlos. Não. E o seu microfone está aberto. A gente não está te ouvindo, não. A gente pode trocar, José Carlos, a semana que vem você tenta fazer uma leitura ou a prece, pode ser? Ele já está para o sinal verde de Janira, isso, na semana pronto, que vem. Isso, ótimo. Quem gostaria de fazer as vibrações? Um só, né, Janira? A Jéssica quer fazer para nós, Jéssica? A Joana se ofereceu para fazer. Ótimo. Aí eu vou fazer a prece final. Ótimo. Então vamos lá. E assim, tranquilos e serenos, confiantes ao Divino Amigo, nós vamos abrindo nosso coração em vibrações de amor, paz, reconforto, em favor de todos nós que estamos reunidos em pró do aprendizado, de cada vez mais nos aprimorarmos no entendimento dos ensinamentos do plano espiritual. Nós vamos vibrando pelo nosso curso para que estejamos sempre unidos, de coração aberto e sempre com o propósito de aprender e com o coração aberto para nos reunirmos todas as semanas. Nós vamos vibrando por todos os trabalhadores da nossa casa Self, por todos os colaboradores, por todos os alunos que cada vez mais possam se dedicar a esses estudos. Nós vamos vibrando pela nossa casa, o Self, que nos dá a oportunidade de tudo que ali temos, sempre com todos com o coração aberto sobre nós. Nós vamos vibrando pelo mentor da casa, Pai João José de Oliveira, que nos dá a oportunidade que temos hoje e sempre. Vamos vibrando por nossos mentores particulares, que sempre estão do nosso lado, nos dando a força para caminharmos. Nós vamos vibrando pela paz no mundo e no Brasil. Nós vamos vibrando por todos os cientistas, médicos, colaboradores de todas as áreas que estão trabalhando por essa pandemia que vem assolando o mundo. Nós vamos vibrando para que cada vez mais
todos possam ter o entendimento de ficarem em casa, de não saírem, de manterem, Senhor, a colaboração de tudo aquilo que temos, que estamos aprendendo e muita gente não coloca em prática, para que que essa doença que nos assola possa, de minuto a minuto, diminuindo, e nós, com as nossas vibrações, conseguirmos chegar à etapa zero. Nós vamos vibrando por muito discernimento, senso de justiça para os governantes que trabalham na elaboração das leis. Muita saúde e compreensão pelos que sofrem dores físicas e morais, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrando fortalecimento por todos aqueles que trabalham em nome de Jesus, muita fé e coragem pelos que saem em busca de um emprego, equilíbrio e respeito pelos nossos locais de trabalho, muita paz, harmonia pelos nossos lares. Vamos imaginando Jesus adentrando a cada lar e deixando ali todo o lenitivo que necessitamos. Muito diálogo, compreensão para com os nossos familiares, fortalecimento e perseverança por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E nesses pensamentos de muito amor, vamos envolvendo a Jéssica na luz de Jesus, para que ela possa fazer a prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos estar todos juntos na semana que vem e que Deus, Jesus, a nossa Mãe Santíssima, abençoe a todos que não puderam estar conosco nessa noite. Graças a Deus. Então, gente, para a semana que vem, está faltando a leitura da Religião dos Espíritos e da prece final. Eu posso Você quer fazer ler a religião Religião dos Espíritos, Zé Carlos? Oh, desculpa, Jéssica. Ah, não, Você tudo lê? bem. Leio. O Zé Carlos vai fazer o sinal verde, não vai? O Zé Carlos vai fazer Ele está para o verde. sinal verde, isso. A vibração é a Iris, está faltando Religião dos Espíritos, é a Jéssica, né? Eu faço. E a prece final? Quem gostaria de fazer? Eu posso fazer a prece final. Quem? Edna. Oi, Ótimo, Edna. Ótimo, obrigada, Edna. Então, fechou a semana que vem. Aí eu vou postar no grupo, tá? Tá bom. Grupo Básico 2. Nós agradecemos a participação de todos. Obrigada, Edna, pelo esforço de não conseguir entrar da primeira vez e tentar e ficar conosco. Muito obrigada da companhia. Muito obrigada, Camila, que mesmo sem a câmera está aí firme e forte. E todos nós estamos fazendo esse esforço. A tecnologia nem sempre ajuda, mas a gente vai perseverando. O José Carlos não conseguia falar com a câmera aberta, com o microfone aberto. José Carlos, estamos todos aprendendo a mexer nessa tecnologia maravilhosa. A gente vai conseguindo devagar, tá bem? Muito obrigada, boa semana a todos.
Que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Fiquem com Deus, muita luz no caminho de todos vocês. Amém. Obrigada, gente. Boa semana para todos. Boa semana a todos. Vão com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, obrigada. Fica com Deus. Boa semana a todos. Amém, a nós todos. Pode sair, Djanira? Acho que sim, né? A última é a Joana. Obrigada, Silvia, de toda a ajuda. Que Deus te abençoe. E hoje eu lembrei de gravar. Todos. Amém. Ai, tá ótimo. Beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau, gente.